Durante quase 5 anos, ouvindo e acompanhando casais, especialmente as mulheres, eu percebi algo que mudou a minha forma de ver o ministério, o casamento, principalmente o relacionamento com Deus. A maioria das mulheres não enfrentava exatamente um problema no casamento, assim como foi comigo, mas enfrentava um vazio espiritual disfarçado de crise conjugal e religiosidade. Buscavam respostas para conflitos com o marido, insatisfação profissional ou frustrações, mas Deus me mostrou, eu entendi com amor e clareza que muitas não tinham ainda intimidade madura com o Senhor, assim como eu não tinha. O casamento, então, era só um reflexo da falta da profundidade do relacionamento com o Senhor, com o nosso Pai. Foi então que me lembrei de uma metáfora que se chama peixe sem cauda. Uma noiva prepara um peixe sem a cauda, o marido pergunta: por que você prepara assim? Ela responde: porque minha mãe sempre fez assim. Curioso, ele vai à sogra e pergunta a mesma coisa e a resposta é a mesma. Eles vão até a vovó e a vovó diz: é que o peixe não cabia no meu forninho. Quantas vezes nós estamos repetindo comportamentos, padrões e uma fé tradicional sem se questionar e sem entender o verdadeiro propósito? Quantas mulheres estão se relacionando com o Senhor por costume, por obrigação e até por medo, sem nunca ter mergulhado de verdade na essência da graça e da intimidade verdadeira? Jesus falou sobre isso em Marcos, capítulo 7, de 6 a 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês deixam de obedecer aos mandamentos de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Muitas mulheres estão vivendo a fé da avó, a tradição da mãe, os hábitos de uma igreja, mas não um relacionamento pessoal com Cristo. E isso gera uma espiritualidade frágil que não sustenta pressões, nem no casamento, nem na maternidade, nem na provisão, nem na alma. Hoje, quando eu vejo uma mulher chegando com essas dores, com conflitos, eu oro para que ela descubra a solução, que não está em mudar a outra pessoa, mas em permitir que Deus mude ela, o seu interior. E quando existe intimidade com Cristo restaurada, há uma renovação, uma transformação na mentalidade dessa mulher, na identidade. Então, a gente não pode ficar vivendo o que sempre foi, né? A gente tem que se questionar: por que eu faço dessa forma? Nós temos que voltar ao verdadeiro propósito, nós temos que abrir mão daquilo que é uma repetição, não por conveniência, não por medo, não por rebeldia, mas por realmente entender o que o Senhor quer da minha vida, o que Ele está tentando falar para mim, por que as coisas não acontecem, né? Se o Senhor, Ele promete para nós estar sempre conosco, Ele é nosso pastor, Ele é nosso guia, nosso maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, soberano, eterno, todo-poderoso, criador do céu e da terra, pai do ouro e da prata. Por que então alguns desafios a gente vive? Eu cheguei à conclusão que a intimidade com Deus, ela pode estar ligada ao engano. E aí eu não tô falando só sobre igrejas, tá, gente? Mas tudo aquilo que eu acredito, algo que esquenta, algo que até trata da minha alma, mas que recorrentemente me faz depender daquilo de novo. E aí eu volto para o mesmo lugar e eu continuo trabalhando algo, entendendo que eu estou indo para o próximo nível, mas muitas vezes eu não estou indo para o próximo nível, eu estou voltando para o mesmo processo. E Deus foi me revelando isso. E por isso que eu tomei a decisão, recentemente, de mudar a forma, né, de trabalhar com as pessoas. O Senhor me revelou que Ele foi misericordioso, que milagres aconteceram sim, pessoas foram libertas, casamentos restaurados, muitas bênçãos aconteceram, porém, não por conta de um método ou de uma ferramenta em si ou um conhecimento humano, mas porque tinha a palavra de Deus envolvida naquele processo, tinha a fé minha e daquela pessoa, né, do meu marido, do cônjuge, das pessoas envolvidas, tinha intercessão, jejum, oração, e o Senhor estava presente ali. Mas eu entendi que somente o Senhor, sozinho, com a palavra, com a interação do Espírito Santo, com a comunhão nossa, com a intimidade verdadeira com Cristo, somente Ele liberta. Ele pode até usar de métodos e circunstâncias, assim como foi comigo, para começar, porque eu estava muito afastada do Senhor, então Ele foi misericordioso, Ele me encontrou nesse lugar, e isso realmente mexeu na minha alma, me ajudou a enxergar a vida de uma forma diferente, me aproximou realmente do Senhor, mas chega um momento que aquele caminho não faz mais sentido. E colocar fim em coisas que não fazem sentido é algo que faz parte das renúncias que o Senhor vai pedir para você, assim como pediu para mim e para minha família, entregar. Então eu quero que você faça essa reflexão. Hoje, por que você faz o que você faz? Por que você realmente escolheu viver teu relacionamento com Deus da forma que você vive? E aqui eu não estou falando sobre religião, não importa onde você está hoje. Eu quero que você se questione da forma que você se envolve com o Senhor no lugar que você está. Eu quero que você reflita
Será que está fazendo sentido? Será que as coisas estão realmente claras para você? Será que você está conseguindo perceber cada vez mais o mundo espiritual? Porque ele é real, ele é forte. E se eu não tiver a armadura correta, se eu não tiver o entendimento certo, realmente é muito fácil a gente cair de novo. Porque a nossa vida é um constante crescimento de fé em fé e glória em glória. Mas para eu conseguir crescer na fé, eu preciso ter intimidade com o Senhor, eu preciso conhecer o Senhor, a sua palavra. Deus abençoe. Espero que esse vídeo realmente possa contribuir com a sua vida, assim como essas reflexões contribuíram muito com a minha, abriram meus olhos, desvendaram mistérios, e claro que é um caminhar profundo, longo, contínuo, mas eu oro realmente para que o Senhor abra os seus olhos assim como Ele tem aberto os meus olhos, e que você só viva aquilo que faz sentido para o teu relacionamento com o Senhor, e que você o conheça verdadeiramente, e que você leia a palavra, você entenda, e que você viva um mundo, nesse mundo, mas consciente de que você não pertence a Ele, que você pertence ao Senhor. A tua família é do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e não ao mundo. Deus abençoe seu dia. Eu creio que há um novo tempo, tanto na minha vida quanto do Rafael, e estaremos por aqui. Até mais.